Saudações, alunos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Precisa Copiar, nosso podcast de filosofia. E hoje a gente vai fazer diferente, a gente não vai falar especificamente sobre o conteúdo da filosofia, mas vai comemorar o Dia do Filósofo, segundo a Unesco. Não, o Dia Mundial da Filosofia, companheiro Fagner. Ah, não é Dia do Filósofo, não? Dia do Filósofo, acho que é dia alguma coisa de agosto. Melhor ainda, Dia da Filosofia. Porque filósofo tem uns filósofos que é meio merda, né? Filosofia não, filosofia é legal. 100% legal. Eu só queria deixar claro uma coisa para os nossos ouvintes queridos. Isso aqui é real, você pode pesquisar no site da ONU, existe o Dia Mundial da Filosofia. E a gente não esqueceu de escrever roteiro e tá inventando moda aqui não. Ele existe, é real, pode pesquisar. Mesmo porque o Pedro tá fazendo um modelo aqui, né? Uma ditadura tatiana, que a gente tá tendo que produzir roteiro de 5 em 5 minutos, né? Eu mesmo eu vejo mais a Pamela, só de vez em quando, porque tem que sair correndo da escola pra vir fazer roteiro. E toda semana tá saindo episódio. Roteiro em casa, cara. Claro que você vê a Pamela. Verdade, se você falar que é ver só, olhar pra ela ali, ó, por exemplo, agora ela tá do meu ladinho aqui, ó, na escrivaninha dela, mas não posso interagir com ela, porque eu tenho que fazer ou gravar ou ter roteiro, fazendo roteiro. Diz aí, ouvintes, a gente muda o podcast pra quinzenal e liberta o Rodrigo pra ficar com a sua amada, ou a gente mantém o sistema aqui industrial fordista? Pra mim tá funcionando, esse esquema aí que eu não faço roteiro nenhum, porque eu tenho a desculpa que eu tenho uma filha. Eu só venho aqui e leio o roteiro, então pra mim tá ótimo, assim. Por mim pode continuar assim. Desculpa não, né, Fagner? Você Caralho. tava me contando antes do programa que você tá ficando a noite acordado aí, que a criança não para de brincar. Não para de brincar 3 horas da manhã, quer brincar até às 5 e quer dormir na hora que eu tenho que trabalhar e não posso dormir. Hashtag liberte o Rodrigo. Gente, já estamos conversando, eu esqueci de apresentar os colegas aqui, tá comigo como sempre o Rodrigo Ribeiro de Carvalho. Fala, oi, Rodrigo. Não vou falar não, porque eu não sou Rodrigo Ribeiro de Carvalho, eu sou Rodrigo R. de Carvalho, minha marca, me respeita. Desculpa, tá? Registrado. E fala oi pra galera aí, Rodrigo R. de Carvalho. Fala, ouvintes. E o Pedro Cortar. Olá. Pedro, então aproveita aí que você já começou falando seu olá, fala pra gente também as nossas redes sociais. Nossas redes sociais são @nprecisacopiar no Twitter e no Instagram. Boa. Ô Pedro, você falou qual é o Dia Mundial da Filosofia, que é agora, dia 17 de novembro. Sabe por que é isso? Foi um dia escolhido pela Unesco em 2005 e ele foi escolhido porque eles perceberam que era uma coisa fundamental para o desenvolvimento da humanidade, também para o desenvolvimento pessoal e as transformações da sociedade estavam acontecendo, compreender isso tudo pelo prisma da filosofia. Então eles decidiram nesse dia criar um dia para trazer assim, chamar a atenção do ensino de qualidade de filosofia e também tentar destacar a importância. Foi escolhido assim de maneira aleatória, não foi nesse dia morreu Sócrates, sei lá, não tem nada disso. Eu procurei todos os cantos da internet e basicamente eles escolheram que a terceira quinta-feira de novembro ia ser o Dia da Filosofia. Não tem nenhuma data específica pra você falar, foi quando morreu Tomás de Aquino. Não, é tipo assim, a terceira quinta-feira, é tipo a Black Friday, a última sexta-feira do mês de novembro, só que aí você tem o Dia Mundial da Filosofia antes da Black Friday. Rodrigo, e o Facebook? Vocês encontram a gente lá na página nossa do Facebook, que se chama Não Precisa Copiar. E estamos também no YouTube. Então, pode colocar Não Precisa Copiar no YouTube, que vocês vão encontrar a gente também. Maravilha. Então, hoje, pra gente não deixar a data passar em branco, a gente vai tentar explicar para todo mundo o que, no meio dessa salada de fruta de autores, temas, faz a filosofia algo diferente, especial. Então, muitos anos atrás, nós estávamos numa das aulas do Juarez, nosso professor aqui da UFJF, e o Juarez é um professor que tem um método diferenciado, chamado investigação dialógica. E aí, no meio de uma dessas aulas, ele trouxe um texto para a gente ler. Esse texto é um texto recente, né? Como a gente falou ali na introdução, o Dia Mundial da Filosofia foi escolhido em 2005 e ele é de um pouco antes. E ele foi organizado pela Unesco, certo? E nesse texto eles tentam explicar a importância da filosofia. A gente tem muitos textos de filósofos que explicam a importância da filosofia. Só que a gente achou legal retomar esse texto que fez parte da nossa formação, não só pela nostalgia, mas também para vocês verem a relevância, né? Um texto recente e está discutindo isso. E um órgão relativamente importante, né? A ONU. Talvez vocês estejam se perguntando, né? Com certeza nossos alunos só se perguntam esse tempo todo pra gente. Por que a gente tem que estudar isso, né? Talvez um ouvinte ou outro também. Se você estava estudando por obrigação, com certeza já se perguntou, né? Mas para que serve? Qual é o propósito de estudar filosofia? E, o mais importante, é porque o governo federal inventou de colocar isso no currículo. Não só o governo federal, como eu disse, mas por que a ONU, que tem que lidar com coisas que vão desde refugiados a armas nucleares,
achou importante que um das suas agências trabalhasse a importância e um destaque para a filosofia no calendário. E até muito antes disso, né? Porque gerações após gerações de pessoas vêm mantendo viva essa investigação filosófica. E vocês sabem como é que o Não Precisa Copiar nasceu, né? Quem não sabe, vou contar a história rápida para vocês. O Estado de Minas resolveu, na pandemia, enviar uns textinhos, aula, para cada aula, para os alunos, e a gente lia e fazia chacota, porque o texto era horrível, na maioria das vezes, ou elogiava quando o texto era bom. Então, querendo resgatar aí essa gênese do Não Precisa Copiar. Nunca participei desse episódio aí que o texto era bom, não. Não, eu só queria amenizar um pouco, porque eu acho que ia ficar muito pesado eu dizer que todos os textos eram uma merda. Então, assim, vai que alguém, né, que produziu um texto daquele ouve a gente, então a gente ameniza e joga isso daí para quem sabe tinha um bom ali no meio. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Se você quiser uma referência para um episódio assim, é só procurar o episódio de signos, e esse episódio o Rodrigo adora. Eu conclamo aqui um direito de resposta que eu fui citado. E assim, ouvinte, não vá lá ver se o episódio de signos é um bom episódio ou não. É ótimo, maravilhoso. Esse episódio eu acho que tinha que ser excluído do feed, ele não merece estar no feed, e eu peço desculpas à nossa grande amiga Laís Lage, que disse para mim que adora esse episódio, mas ela está completamente louca ao falar um negócio desse episódio ruim. Nossa, não façam isso, não vão lá dar play por curiosidade. O Rodrigo tá muito utilitarista, sacou? Ele acha que todo episódio a pessoa tem que aprender alguma coisa. Não tem, Rodrigo. Esse episódio você não aprende nada, não tem nenhum conhecimento ali sendo transmitido. Nem divertimento, nem entretenimento, não tem nada. Não tem nada, esse é o problema. Tem entretenimento. Vocês estão malucos. Eu tô estudando signos por causa do episódio de Agostinho que está para vir. E eu fui ouvir o episódio de signos e tem muito conhecimento ali. Vocês estão malucos. Mas enfim, toca o barco. Declaração de Paris para a filosofia. Nós, participantes das Jornadas Internacionais de Estudo, Filosofia e Democracia no Mundo, organizadas pela Unesco, que ocorrem em Paris nos dias 15 e 16 de fevereiro de 1995, constatamos que os problemas de que trata a filosofia são os da vida e da existência dos homens considerados universalmente. Parágrafo machista. Das mulheres não tem problema. Cara, isso aqui era 1995. Homens ainda era uma palavra que as pessoas usavam pra geral. É o que ele fala aqui, considerados universalmente. Então, ouvintes, nada de só decorar quais são as categorias do entendimento de Kant. Nada de saber o que é inteligível e sensível na filosofia de Platão. A ideia toda aqui é que a filosofia fala dos problemas da vida e da existência. De todo. Isso ainda está abstrato, né? Eu acho melhor a gente descer, né, no ponto. Quer dizer, filosofia política trata do quê? Da organização, como a sociedade se organiza. Esse é o problema. Então, a ética trata do quê? Existe um comportamento mais adequado que outro comportamento? Existe uma ciência do comportamento? Não existe. Então, assim, são os problemas das disciplinas filosóficas. Esses problemas são da vida. São da vida comum, do homem comum. A gente só não trata deles desse jeito. Então, isso aqui, eu acho que esse texto já está advogando por uma filosofia temática na escola, não uma filosofia histórica. Essa parada é completamente genérico, porque toda ciência vai falar isso, que ela trata dos problemas da vida e da existência. Ô Wagner, toda ciência vai falar isso, mas a gente da filosofia falou primeiro, então é eles que lutem. Ah, mas a galera da literatura vai falar que eles falaram primeiro. Justo. Da religião, então. E ó, mais ainda. Ele vai continuar, quer ver? O Fagner vai mandar outra agora, vai. Não, só da arte, então. Matemática. Estimamos que a reflexão filosófica pode e deve contribuir para a compreensão e conduta dos afazeres humanos. Consideramos que a atividade filosófica que não subtrai nenhuma ideia à livre discussão, que se esforça em precisar as definições exatas das noções utilizadas, em verificar a validade dos raciocínios, em examinar com atenção os argumentos dos outros, permite a cada um aprender a pensar por si mesmo. Aí já dá pra gente dar uma parada, né? Aí agora... Porque isso é verdade, mas não é isso que acontece. Isso é a promessa. Isso é a promessa, exatamente. Não subtraia nenhuma ideia à livre discussão. Coisa que mais tem na filosofia é nicho, né? Que a pessoa tem uma filiação filosófica e subtrai, sim, a livre discussão. Mas eu acho que, assim... convivendo um pouco que eu convivo com os outros nichos, eu acho que o nicho da filosofia é o nicho que eu considero que seja que mais leva isso em consideração. Eu concordo com o Fagner, eu ia discordar por outra coisa. Eu acho que esse permite a cada um aprender a pensar por si mesmo, ele fica na promessa.
A gente tenta ensinar as definições, buscar as definições, a gente tenta ensinar, analisar a validade dos raciocínios, examinar os argumentos, mas o tempo que a gente tem para a sala de aula não permite a gente transformar essas tentativas em um exercício de pensar por si próprio. Aí, ó, fica aí a militância do Pedro para aumentar a filosofia. Pelo menos 2 aulas. Pô, também, meu sonho da minha vida é isso. Mas é isso aí, um dia a gente chega lá. Sublinhamos que o ensino de filosofia favorece a abertura do espírito, a responsabilidade cívica, a compreensão e a tolerância entre os indivíduos e entre os grupos. Vocês sublinhariam isso? Olha, Favorece, acho que sim. Favorece é bom. Favorece não é favorece é uma palavra, né? abertura do espírito. Tudo bem, ok. Uma aulazinha de Kant no favorece a responsabilidade cívica. Não, teoricamente, sim. Se ela tem um efeito de produzir responsabilidade cívica, é outra questão. O conteúdo dela é para isso, mas... O Fagner já tinha um coração bom antes de entrar na filosofia. Mas outro dia eu pedi para mandar mensagem a uma professora pedindo uma informação que ia estar pública em 3 dias, que a gente ia usar só daqui a uns anos, só que eu já queria saber porque eu estava ansioso. Você falou não, que era uma coisa imoral perguntar a um professor uma informação que se tornará pública só no futuro. Que os membros do Não Precisa Copiar eram obrigados pelo dever moral kantiano a esperar a publicidade da informação para poder saber. E você acha que foi o ensino de filosofia que favoreceu a minha responsabilidade cívica? Exatamente. Muito bom. Eu tava meio passando mal e cogitaram, na verdade, a possibilidade de eu não ir votar porque eu tava passando mal. E eu fiquei desesperado, cara. Não, tem que votar pra... Foda-se, votar um voto só. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu tenho que votar, minha obrigação votar. E eu sou mesário a todas as eleições. E é por dever cívico, não é porque eu ganho 2 dias de folga para usar no trabalho. Tanto é que você não pega a folga, né? Vamos mudar, vamos continuar lendo, bora lá. Afirmamos que a educação filosófica, formando espíritos livres e reflexivos, capazes de resistir às diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusão e de intolerância, contribui para a paz e prepara cada um a assumir suas responsabilidades face às grandes interrogações contemporâneas, notadamente no domínio da ética. Cara, eu acho isso aqui seria fundamental como meta nossa na sala de aula e dos currículos que vão se formando agora com o novo ensino médio. A reflexão livre para desmistificar o fanatismo, a propaganda, pensar uma tolerância que seja realmente tolerante, tipo assim, vou contemplar a ideia do outro com um bom olhar e não vou aderir a ela, mas eu vou contemplar, ver se faz sentido atacar nos planos da crítica. É aquilo que os nossos alunos viram, Rodrigo, quando a gente conversou com a Cícera. Eu ia comentar isso agora. A Cícera é relativista no que diz respeito à arte e a gente reuniu para conversar com ela, a gente treta com ela 10 anos, bate boca. Quem vê fica horrorizado, mas somos grandes amigos e ela, inclusive, vai ser convidada para fazer um episódio com a gente, porque não é uma discussão de pessoas, é uma discussão de ideias. Exatamente. Sim. Eu acho que na sala de aula, o mais importante a ser feito com os alunos, eu acho que a gente às vezes confunde um pouco isso, né? A gente combate propaganda com outra propaganda. Então, assim, o mais importante para eles, eu acho que é você mostrar 3, 4 posições diferentes, ser honesto nas posições mesmo que você não defenda, e ser honesto na sua posição também. Olha, eu defendo isso aqui por isso, mas tem esse problema. Porque a intolerância, ela vem disso, né? Da gente combater propaganda com propaganda. Então, eu acho que a gente só resolve o problema da intolerância, do fanatismo, da propaganda, sendo verdadeiro, sendo honesto no trabalho de apresentar ideias diferentes, perspectivas diferentes. Perfeito. Eu ia dar outro exemplo daquela discussão que a gente teve no grupo lá, de uma discussão sobre questão de criança, né? A Jéssica ficou querendo dar a opinião dela, mas depois falou assim, mas o Léo deu a opinião ali, a minha opinião é diferente da do Léo, eu não sei se o Léo vai ficar chateado comigo. Eu falo, com certeza não vai ficar chateado com você. Talvez em outros grupos as pessoas ficassem chateadas porque você vai discordar delas tão veementemente. Mas aqui eu acho que com certeza não vai ficar chateado. Vai ficar chateado se você não dá a sua opinião porque ficou com medo dele ficar chateado. E a questão do face às grandes responsabilidades contemporâneas, eu imagino que seja justamente, né, porque a gente vive um momento, e é interessante porque é um texto de 95, né, Pedro? Sim. A gente vive um momento que é marcado por o que o texto de 95 já estava diagnosticando, né? Intolerância, quais são os outros 2? Fanatismo e propaganda. Então, assim... Mas aí eu já discordo. Eu acho que a história da humanidade é uma história disso aí, intolerância, fanatismo e propaganda.
Ô Fagner, a questão não é se existiu ou não, a questão é se ficou pior. Não, eu acho que ficou igual, só que é o nosso tempo, a gente tá vivendo, ele agora tá com a impressão que Porra, pelo amor de Deus, com os meios de comunicação de massa, Fagner, você vai falar que não modificou em nada isso? Em 95 a gente tinha essa mesma discussão, mas falando que a máquina de propaganda era a televisão. Propaganda, fanatismo, tá sempre aí, só que só muda o meio. Eu acho que o meio produz uma sociedade um pouco diferente, que você consegue disparar coisas com mais velocidade, e isso muda o jogo. Eu acho que muda o jogo. O meio agora fica na nossa mão 24 horas por dia. Se você acordar no meio da noite porque sua filha quer brincar, enquanto você brinca com ela, você vai ficar com o celular na mão. A televisão, você ia pro trabalho, você não tinha televisão. Em todos os lugares que eu trabalhei nos anos 2000, por exemplo, e aí era uma continuidade do que acontecia nos anos 90, sempre trabalhava escutando rádio. E em casa, dormia, na minha casa pelo menos, se dormia com a televisão ligada. Fagner é um maldito, né? Fagner, você tá falando dos últimos, 100 anos, Fagner. A gente tá falando que na história da humanidade isso foi diferente, mudou. Essa que é a questão. As pessoas não eram nem alfabetizadas, não tinha jornal, a fofoca era feita no portão. E aí é diferente. Eu sei, Rodrigo, mas é isso que eu tô falando. O que mudou foi o meio de difusão. Toda a crítica que o Feuerbach faz, por exemplo, à religiosidade, é isso. O meio de difusão do fanatismo e propaganda era a religião, antes do século XX, sacou? Padre Camilo, não acredita no que ele tá ouvindo, Padre Camilo. É edição. Fagner não falou isso. Não tem mais Padre Camilo, não. Agora é Padre Pierre. Então, mas você concorda que a religião era esse meio de propagação do fanatismo? Eu concordo com o seu diagnóstico que sempre existiu. Eu discordo de que os meios, as transformações dos meios não transformam a sociedade de maneira que você possa fazer uma avaliação de sempre foi assim. A gente falou antes, ouvinte, e agora vocês puderam exemplificar na prática, né? Que como é que é. A gente treta e o programa continua. Julgamos que o desenvolvimento da reflexão filosófica no ensino e na vida cultural contribui de maneira importante para a formação de cidadãos, no exercício da sua capacidade de julgamento, elemento fundamental de toda a democracia. Eu gosto até de contar esse rolê que eu fiz numa turma. Então, eu tenho algumas turmas muito radicalizadas politicamente e que elas não conseguem discutir nada. Eles começam a gritar um com o outro e nada funciona. Eu comprei uma bolinha dessas de cachorro e levei para a sala de aula e fiz essa lógica, que é uma lógica de dinâmica de grupo também, não inventei essa roda, que é de você falar alguma coisa e passar a bola para alguém, a pessoa só pode falar quem está com a bola. E é impressionante a transformação que isso fez nas salas de aula. Fica aí para os amigos professores que passam por essa angústia das turmas muito agressivas. É assim, impressionante como é que depois eu parei de levar a bola, na verdade o Quixote destruiu ela, e os alunos ficavam indignados quando a ordem da sala era perturbada por alguma confusão e falava, cadê a bola para organizar isso aqui? E aí eu brincava com eles, falando, vocês não entenderam a bola. A bola está dentro de vocês. Exatamente. Exemplo da bola de novo, Pedro, vai dar confusão isso que eu ia falar agora. Essa é a parada. Quando eles estavam com a bola, eles entenderam que eles conseguiam ir mais longe do que quando ficavam naquela brigaiada. Então, você escutava o argumento do outro inteirinho, ficava ansioso esperando para a sua vez de tocar na bola e despejar toda a sua discordância daquilo. Então, eu acho que esse é o rolê, né? Eu acho que nesse aspecto, assim, a filosofia contribui bastante, de fato. Sim, isso aí. É por isso que, enganjando-nos em fazer tudo o que esteja em nosso poder, nas nossas instituições e em nossos respectivos países, para realizar tais objetivos, declaramos que uma atividade filosófica livre deve ser garantida por toda parte, sob todas as formas e em todos os lugares onde ela possa se exercer, a todos os indivíduos. O ensino de filosofia deve ser preservado ou estendido onde já existe, criado onde ainda não existe e denominado explicitamente filosofia. De engabelar o pessoal da filosofia, criando umas matériazinhas de itinerário formativo com os nomes esquisitos. Nada de projeto vida. Nada de ciências humanas. É filosofia. Quando eu vi a matéria raciocínio lógico, nossa, fiquei ofendido por dentro. E você sabe que raciocínio lógico é uma eletiva da matemática que a gente não pode pegar. Magnífico. Eu tenho um curso completo de lógica, fazer tabelinha de verdade, que eu ensino na minha aula, mas eu não posso pegar uma eletiva para dar isso porque é da matemática, é um negócio assim. A verdade é que a parada é toda discutida, resolvida politicamente, né? Isso meio que me machuca. Não tem um especialista para olhar isso, sacou? Um representante dentro da Secretaria de Educação que seja formado em filosofia. Não precisava do especialista não, Fagner. Se pegasse um professor mediano,
e colocasse ele lá na discussão, já resolvia isso. Por falar em professor mediano, o ensino de filosofia deve ser assegurado por professores competentes, especialmente formados para esse fim, e não pode estar subordinado a nenhum imperativo econômico, técnico, religioso, político ou ideológico. Esse aqui, né, é o sonho. Nada de pegar qualquer outro cara de qualquer outra área e botar para dar aula, tem que ser alguém que estudou isso por muito tempo, sabe das coisas. E aquilo que a gente falou antes, não é que o viés vai ser removido, vieses existem. Só que se eu tenho um viés, como seu professor, eu tenho que te dizer qual é o meu viés. E eu tenho que ser honesto sobre os limites do meu viés. Eu não vou abrir mão do meu viés, eu posso tentar enxugar ele ao máximo, ter o mais objetivo possível na apresentação das ideias, tentar ler as coisas que são contrárias ao que eu já acredito com o máximo de misericórdia possível, mas eu não posso submeter o ensino de filosofia, nem na sala de aula, nem aqui no Não Preciso Copiar, a algum imperativo que seja estrangeiro à própria filosofia. É tipo assim, você está numa discussão e aí na sua discussão você usa um argumento e o seu rebatedor fala assim, não, mas esse argumento aí é anticatólico, você é católico e o padre Camilo vai ficar ofendido se você usar esse argumento agora, por isso que esse pensamento está errado. Isso aí não é filosofia. Veja só, eu não falei nada contra o seu argumento, eu só pedi ao padre Camilo, que deve estar nos ouvindo, A carapuça serviu direitinho, hein? que deve estar nos ouvindo, que não te reconheça nessas palavras, que você só está fazendo seu papel de professor, que você não está defendendo isso exatamente. Numa tentativa clara de constranger o seu rebatedor. Calúnia. Com argumentos religiosos, com questões ideológicas que poderiam suplantar os meus pontos colocados. Eu só não queria que o meu compadre ficasse mal falado na paróquia do Progresso. Entendi. Então, no fundo, é um benemérito. Permanecendo totalmente autônomo, o ensino de filosofia deve ser, em toda parte onde isto é possível, efetivamente associado e não simplesmente justaposto às formações universitárias ou profissionais em todos os domínios. A difusão de livros acessíveis a um largo público, tanto por sua linguagem quanto por seu preço de venda, a geração de emissões de rádio ou de televisão, de audiocassetes ou videocassetes, a utilização pedagógica de todos os meios audiovisuais e informáticos, a criação de múltiplos espaços de debates livres e todas as iniciativas suscetíveis de fazer ascender um maior número a uma primeira compreensão das questões e dos métodos filosóficos devem ser encorajadas, a fim de constituir uma educação filosófica de adulto. Isso quer dizer que a Unesco vai mandar um dinheiro pra gente, Pedro e Fagner? Vai mandar um vídeo. Ela vai mandar um audiocassete. Olha, a Unesco está desatualizada aqui no texto, né? Eles estão em 95, não estava rolando podcast, mas se eles fossem escrever esse texto hoje, eles iam botar aqui no meio. E graças a Deus existe o Não Precisa Copiar, que está oferecendo exatamente isso. Então, parabéns, meus amigos. A Unesco mandou um joinha para vocês. Cara, e eu acho que isso é fundamental. Eu estava conversando com @Causax, que se chama Luan, na verdade, ele apareceu aí. A gente acha no primeiro momento que o nosso público são os alunos do ensino médio, porque a gente está falando de questões que vão cair em vestibular, de temas do ensino médio, mas na real não, né? A gente viu lá pelas estatísticas que o nosso público são adultos, são universitários, são pessoas que trabalham. O Léo, que ele trabalha com marketing, ele quer fazer mestrado, e aí ele começou a ouvir o Não Preciso Copiar para ir se inteirando. Muita gente do direito, né? Muita gente do direito, psicologia, são gente de diferentes origens. Talvez não tiveram um ensino de filosofia tão bom, não tiveram de modo algum, né? Quando eu estava na escola, não tinha filosofia do ensino médio, e encontram no Não Preciso Copiar basicamente o que ela teria num audiocassete em 1995, uma aula gostosa para ela ouvir a qualquer momento e se inteirar melhor das coisas. Continuando, então, o conhecimento das reflexões filosóficas das diferentes culturas, a comparação de seus aportes respectivos e a análise daquilo que os aproxima e daquilo que os opõe, devem ser perseguidos e sustentados pelas instituições de pesquisa e de ensino. Isso aí é basicamente, né, CAPES. Temos que ter CAPES, FAPEMIG e outras instituições fomentando, e aí também tem que entrar financeiramente, né, a pesquisa, o ensino e a extensão, né, que é uma coisa que não apareceu aqui, não sei se aparece depois do texto, mas essas atividades que são feitas para o público das cidades, para o público não acadêmico. Que justamente trabalha nesse campo de difundir o conhecimento que é produzido nas universidades. E aí, para terminar,
A atividade filosófica, como prática livre da reflexão, não pode considerar alguma verdade como definitivamente alcançada e incita a respeitar as convicções de cada um, mas ela não deve, em nenhum caso, sob pena de negar-se a si mesma, aceitar doutrinas que neguem a liberdade de outra, injuriando a dignidade humana e engendrando a barbárie. De quem é aquela frase magnífica? Discordo de tudo que você disse, mas vou defender até a morte o direito de você dizer. É Locke? Acho que é Voltaire, acho que é Voltaire. Eu lembro que é um Voltaire. Procura aí pra gente. Não lembro se- Procura aí, Pedro, pra gente ler a frase perfeitamente para os nossos ouvintes. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Voltaire mesmo e Fagner estavam certos. Então, eu acho que é importante desse parágrafo que durante todo o texto a gente permeou pela ideia aí da liberdade absoluta de pensamento, de ideologia, etc. Só que é muito interessante lembrar daquele paradigma da liberdade que você tem que aceitar todas as opiniões, menos a opinião do cara que não quer aceitar a opinião de ninguém. Então, se, por exemplo, tem que ter a liberdade absoluta de pensamento, de fusão de ideias, etc. Menos as ideias que excluem as outras ideias, né? Você tem uma liberdade absoluta de pensamento, mas você não pode aceitar o pensamento que exclui os outros. Mais importante do que só uma opinião é, tipo assim, aquelas crenças que estão chamando a ação para acabar com a existência e com a opinião dos outros. Então, qualquer movimento que esteja chamando a ação nesse sentido não pode ser tolerado, certamente. Mas a ideia aqui basicamente é essa: a livre reflexão, passear com a sua imaginação e com a sua razão em qualquer destino que você queira, para tentar compreender. Aí você vai descobrir que você estava errado ou não, e vai engatinhando, e depois vai correr, e vai tropeçar, e vai recuperar. Deixa correr livre, claro, com método, né, com esforço, mas sem se tolir. A gente tocou uma hora ou outra nesses assuntos ao longo desses... A gente fez 50 programas, né? Bom destacar isso ao longo desses 50 e poucos programas. Agora já tem mais um outro lançado. Mas aí vamos parar um momento aqui para ouvir como é que vocês vieram parar na filosofia. Fala aí, Fagner. Então, como eu já expliquei uma vez, e o Pedro falou que eu era mentiroso por conta disso, né? Quando eu era moleque, tinha lá 12 anos, um dia eu peguei um livro que o meu pai tinha, do Paulo Coelho, para ler. E eu não era muito de ler, né? Como qualquer adolescente. E peguei assim, porque estava chovendo, não tinha como brincar na rua. E comecei a ler e fiquei assim, encantado com o livro Nas Margens do Rio Pedro, eu sentei e chorei. E achei maravilhoso como é que o cara ganhava a vida desenvolvendo aquele tipo de história, desenvolvendo aquele tipo de coisa, sabe? E aí, lá na orelha do livro, estava falando que o Paulo Coelho era formado em filosofia. E eu fiquei assim, pô, então é isso, você tem que fazer. Filosofia é a faculdade que te ensina a ser o Paulo Coelho. E já botei na minha cabeça que é isso que eu ia fazer, pelos motivos errados, né, obviamente, porque a filosofia não ensina você a ser o Paulo Coelho. E aí que eu fui descobrindo que não era nada disso, entendeu? Eu comecei a me interessar pela filosofia mesmo, né? Não pela parte literária da parada, e foi esse o start, tá ligado? Eu comecei a procurar outros livros, procurar outros autores, pesquisar, né, na internet da época, e foi aí que eu comecei. Aí comecei na... Projeto que foi abortado pelo seu chefe. Exatamente, quando eu terminei o ensino médio, aí comecei a faculdade de filosofia lá no SES, e aí o meu chefe chegou e falou a fatídica frase lá, falou, olha, muito bonito filosofia, mas aqui não tem aqui não tem espaço para filósofo não, ou você larga a filosofia para fazer administração ou engenharia, ou vou te mandar embora. E aí eu fui convencido por esse argumento, larguei a faculdade de filosofia e fui fazer administração, fiz administração, não formei, faltando o TCC, e fui para fazer filosofia depois de mais velho, assim, quando eu já tinha 25 anos, quando eu entrei na faculdade de filosofia, onde eu conheci vocês dois. Já estava até casado. Já estava até casado há muito tempo. E você, Rodrigão? Então, a minha história não tem tanta tristeza igual do Fagner, assim, não. Tristeza não, um reencontro com a filosofia também. Chega a ser até poético e bonito, né? Foi e voltou. Mas a minha foi um acidente mesmo. Eu acho que, como vocês, não tive filosofia no ensino médio, né? Eu acho que a filosofia voltou 2 anos depois que eu já havia me formado. E eu queria fazer psicologia, fiz vestibular para psicologia, mas no fim das contas eu fui parar no maravilhoso e saudoso bacharelado interdisciplinar em ciências humanas.
É isso que compõe, né, o maravilhoso dele, o fato dele ser caótico. Você tá esquecendo de mencionar que você era do petróleo e gás. Ah, mas isso aí é momento, sim, que a gente esconde na vida, né? Fiz um tecnólogo de petróleo e gás e não me identifiquei nem um pouco com isso. Isso aí nem no meu currículo Lattes tem isso, Pedro. Você fica relembrando isso aí, salvando isso no episódio. E aí, quando comecei o BI, eu tava na minha cabeça que eu ia mudar pra psicologia. Inclusive, fiz muitas disciplinas, né, na psicologia. E, de repente, a gente teve a fatídica aula do Humberto Schubert, que o Pedro vai contar, porque foi um momento de... Como que a gente escreveria esse momento? Um momento mítico? Não. Um momento catártico também não. Eu queria outra palavra. Até acabar esse episódio, eu vou pegar uma palavra específica para isso. Erótico. Que isso, cara? Com o Humberto Casado falar um negócio desse. Pamela aqui do meu lado estudando, eu vou falar isso. Foi um momento erótico com o Humberto, que é o orientador dela. Posso falar isso? E aí, de repente, eu fui atingido por essa parada de fazer filosofia e mudei. Desisti da psicologia e caí de paraquedas na filosofia, que nem sabia que existia, até entrar na primeira aula lá do Joacir. Olha só que momento incrível que foi isso. Comigo foi junto com o Rodrigo, mas em outro sentido. Eu entrei na faculdade meio sem propósito. A ideia geral do BI é que você tem 2 ciclos. O primeiro ciclo que é curto, 2 anos e meio, e depois você termina a formação numa das ciências humanas. E a minha ideia era pegar esse primeiro diploma, que é um diploma de graduação plena, e ir fazer concurso. Eu queria ser um funcionário público. Eu queria ter um expediente fechadinho, eu não precisar pensar no trabalho fora do expediente, e eu queria só ficar em casa, lendo, escrevendo, e às vezes até na hora do trabalho também ficar lá só curtindo a minha paz. Eu não queria nada demais. E aí eu entrei e aí comecei a me interessar pelas ciências sociais, só que eu era nos primeiros períodos um grande vagabundo. Então eu atrasava muito para aula, às vezes faltava, e eu basicamente pegava o que o Rodrigo pegava. Então ele escolhia, eu ia lá e escolhia também. Desculpa. Basicamente não, ouvintes. Ele esperava eu fazer toda a lógica de casar disciplina, para o horário ficar bom, de escolher, de ir nas disciplinas a primeira semana para ver se o professor era bom, se a disciplina era maneira, e aí ele simplesmente copiava. É um caso de plágio clássico, só que a academia permite esse tipo de plágio. E aí, depois disso, eu teve um período que eu tinha tido uma matéria com o professor, não vou citar nomes, mas ele dava 100 automático. E aí eu falei, pô, um períodozinho só com esse cara, e aí eu não vou ter que fazer nada esse período, vai ser ótimo. Então eu peguei todas as matérias com ele. Só que qual foi a grande ironia do destino que eu não sabia? O nome dele estava nas 6 matérias, não porque ele ia ser o professor das 6 matérias. O nome dele estava nas matérias porque foi uma questão protocolar. A aula ia ser dada por um substituto. E aí eu tô lá nas minhas primeiras semanas curtindo a vida, de boas, na paz do Senhor, quando de repente chega alguém, acho que até foi o Rodrigo, falou, cara, teve prova da disciplina. Aí eu, como assim, prova desse professor? Isso não existe, não, esse cara não dá prova. Ele, não é esse professor não, é um tal de Humberto, substituto que tá lá. Aí eu cheguei pro Humberto, cheio de migués, cheio de conversas, e falei assim, chorei. Aí falei, pô, eu perdi a primeira prova, será que eu posso fazer alguma coisa pra substituir? Aí ele olhou assim no fundo dos meus olhos, com aquela tranquilidade estoica dele, e falou, olha, tem mais 2 avaliações, e elas valem 100. Se você tirar 90 nas 2 próximas, você consegue a média da matéria. E virou e foi lá pra frente da aula dele. E assim eu fui atacado por um raio, assim, um esbofeteado pela vida, e eu fiquei, gente, como assim esse cara tá me desafiando a fazer alguma coisa? E aí eu sentei pra assistir a aula do lado do meu amigo Rodrigo, e foi um momento transformador. Era uma aula sobre filosofia da ciência medieval, e ele começou falando todas aquelas ideias que a gente tem, que a gente aprende até na escola, muitas vezes, sobre a Idade Média, e atrás dele tinha a imagem de 2 armaduras. E aí, depois de uns 20, 30 minutos falando dessas ideias preconcebidas, né, Idade das Trevas, essas coisas, ele olhou para as armaduras e perguntou pra gente: vocês acham que não existia ciência para fazer essas armaduras? E aí ele começou a passar os slides e mostrar os detalhes das armaduras, cada pecinha, e depois ele foi para as catedrais, para as questões arquitetônicas de castelos, e aí ele foi mostrando e discutindo todas as revoluções científicas que aconteceram na Idade Média, para poder ter todas aquelas coisas maravilhosas ali da Idade Média. E esse movimento de crítica, de transformação, de concepção, foi maravilhoso para mim, foi impactante. E aí eu fui para as 4 aulas, né? Para as 4 aulas direto, comecei a estudar e foi transformador. Ali naquele semestre eu e o Rodrigo decidimos que a gente não ia seguir esses caminhos que a gente tinha entrado com eles em mente e iria perseguir
a eterna busca da filosofia. E foi assim que a gente chegou aqui. Mas quer falar alguma coisa, outra coisa sobre filosofia antes de ir, Fagner? Acho que, assim, a principal ideia, coisa que mudou para mim da filosofia, é que eu entrei completamente marxista, iria estudar Marx e comunismo, e depois fui sair estudando Kant, assim, não estudei quase nada do Marx mesmo. Quer dizer, a filosofia é o contrário, né? Ela desdoutrina. A doutrinação foi invertida comigo. Mas também depois daquele trabalho seu, né? Você sair marxista não é nem um susto. O cara tinha que ter sido processado por assédio moral. E você, Rodrigo? Qual concepção você teve? Primeiro, a questão política foi bem marcada, né? Ao contrário do Fagner, não tinha concepção política nenhuma, então eu me politizei no curso no BI de Humanas. E ao contrário dele, eu saí bem neomarxista, né? Mas bem moderado, bem heterodoxo. E a parada de... Eu nunca tinha pensado na minha vida em ser professor. Nem mesmo no curso de filosofia, quando eu já tinha tomado essa decisão. Isso nunca passou pela minha cabeça e foi no PIBID que isso surgiu como uma opção. E depois de um tempinho não era nem mais uma opção, era meio que essa coisa mística mesmo do chamado, né? Eu fui escolhido para isso. Eu não escolhi ser professor, parece que a atividade me escolheu e eu não conseguia mais pensar em outra atuação. Até hoje aí vocês ficam falando que eu vou ajudar um vereador aí, amigo nosso, que quer ser vereador, e eu me recuso aqui publicamente, não vou assumir cargo, meu lugar é na sala de aula. Aí, nem a vice-direção está querendo. A Pamela fez um espirro mentira ali, não sei se vocês conseguiram ouvir, por causa do motivo que o Pedro falou aí da vice-direção. A vice-direção é uma atuação na escola. Se não me tirar da sala de aula, tá tudo certo. É engraçado que eu já entrei na faculdade já com a cabeça de ser professor. Eu já assisti às aulas pensando como eu iria explicar isso na sala de aula. Mas tudo com esse viés marxista revolucionário, tá ligado? Mas esse espírito professor não morreu, o pessoal mudou o viés. A concepção era igual a do Rodrigo, assim. Eu achava que a gente ia ser pesquisadores de filosofia e depois eu entendi que, tipo, tem uma coisa muito legal a ser feita com filosofia, que é uma grande mudança que eu tive. Quando eu comecei, eu tinha essas ideias, até o Humberto ali, quando eu via nas disciplinas pré-Humberto, eu tinha essa ideia de que era, tipo, ideias velhas que a gente tem que ver o que foi dito. E aí, depois daquela aula do Humberto, eu percebi que é, tipo, uma ferramenta. O conceito é uma ferramenta intelectual. Então, igual um martelo, você usa ele para pregar as paradas, um serrote para cortar as madeiras, e então você tem que usar eles. Você pode dar para as pessoas uma ferramenta para elas entenderem a sua realidade, uma ferramenta para elas mudarem a atuação delas, mudarem os papéis delas, e isso eu achei bem legal da nossa experiência na UFJF. Bom, gente, a gente leu o documento da ONU, a gente contou como a gente chegou na filosofia. Só que o fato de que a gente está fazendo um podcast de filosofia aqui significa que a gente entende que a filosofia vai além dos livros, vai além das faculdades, vai além disso tudo. Então, a gente vai trazer para vocês aqui uma reflexão do Bertrand Russell. Ele escreveu um artigo para uma revista, então, um podcast de 1951. E nesse artigo ele falava sobre a liberdade de pensamento e como a busca pela verdade, vista como perigosa em muitos lugares, permanece sendo a esperança na humanidade. E essa é uma crença que eu acredito que é compartilhada por todo mundo da filosofia. Nesse artigo, ele vai tentar destacar essa atitude de liberalismo do pensamento e ele vai dar 10 conselhos, né, chamados às vezes de 10 mandamentos, para você seguir. E é essa ideia que a gente vai trazer aqui. 10 conselhos para você viver a filosofia. Não é um papo de coach, não. É tipo assim, 10 atitudes para você, para além da sala de aula, para além do estudo de alguma coisa, você ter esse espírito mais filosófico. Então, bora lá, Rodrigão. Primeiro mandamento. Não se sinta absolutamente certo de nada. Existe uma tradição inteira cética, né, Pedro? Que defende isso, né? O ceticismo. Né? Mas uma atitude crítica, né? A gente não tá falando aqui para você duvidar do sinal e não atravessar a rua. A gente tá falando aqui para você não se apaixonar pelas suas opiniões. Nossa, isso foi lindo. Isso aí, você merecia até um café. Depois de te pagar um café por essa. Não se apaixonar pelas suas opiniões. Caralho, coisa. Mas você não acha que é mais nesse sentido? É tipo... Sim, é no sentido de você estar aberto a estar errado, né?
porque isso é muito difícil, isso é um exercício realmente que a gente tem que fazer de quando você está ouvindo um argumento ou uma opinião muito contrária à sua, é de você falar assim, porra, será que eu estou errado? Deixa eu ouvir exatamente o que ele está dizendo, deixa eu ver qual é a consequência disso, deixa eu tentar descobrir se eu posso estar errado nisso. Isso é muito difícil a gente fazer. Inclusive a gente que é formado em filosofia, às vezes nós somos muito reforçados, né? Nós conhecemos algumas coisas e a gente não está muito aberto a isso. Mas é um exercício que todo mundo deveria fazer. Segundo mandamento, então, Rodrigo. Não pense que vale a pena produzir crença através de ocultação de evidências, pois as evidências certamente virão à luz. Ouvintes, eu não sei por que ele está tão teatral na leitura. Eu peço desculpas. Esse aqui é nessa ideia, continuando do primeiro, que às vezes as pessoas vão forjar as bases daquilo que ela está falando. E não é nem quando você ouve uma informação num TikTok ou num podcast e não quer parecer meio besta para os seus colegas e você fala, eu li um artiguinho sobre isso. É mais assim, de você distorcer o que aconteceu mesmo para extrair as conclusões que você quer. Não adianta. A verdade, ela tem a favor dela sempre o tempo, né, Rodrigo? Exatamente, ela vai aparecer e quem vai ficar mal vai ser você. Vai ficar muito claro que você falseou, porque estar enganado é um negócio normal. Mas ali não está falando de você se enganar, ali está falando de você, justamente como o Pedro falou, você perverter, né, evidências, você esconder a verdade que que de alguma maneira colocar em xeque aquilo que você acredita. Então essa questão ela é central. E de ser honesto também, né, Pedro? Ser honesto que existe uma realidade lá que você tem que ser honesto quanto a isso. Você tem que pensar, gente, que um pesquisador, ele fica 2 anos se dedicando a uma pesquisa e ele parte de uma hipótese inicial de trabalho. E ele pode chegar no final desses 2 anos e descobrir que aquela hipótese estava errada. É claro que isso não é uma perda. Por que não é uma perda? Porque saber que você estava enganado te indica que você tem que perseguir outro caminho. E às vezes, nesse processo de descobrir que você estava errado, você acaba encontrando novas respostas que você nem fazia ideia que existiam. Então é muito importante não distorcer as evidências. 3. Nunca tente desencorajar o pensamento, pois você certamente será bem-sucedido. Aqui a gente vê uma das piores faces de uma educação mal feita, né? Aquele professor, às vezes a gente fica assim, que você tá com preguiça, ou você tá estressado, e aí você pode, mas às vezes os pais fazem isso. É difícil lidar com o pensamento que está surgindo, as perguntas, as curiosidades. Tudo isso pode ser difícil de lidar, ainda mais num ambiente que tem que ser regrado e padronizado, que nem o trabalho, que nem a sala de aula, mas é essencial, porque sem esse encorajamento do espírito pensante, você não vai ter mais criatividade, não vai ter novas resoluções, você não vai ter... E aquilo, né? O primeiro passo da filosofia, como é que é o termo que eles adoram usar? É o encantamento com o mundo, né? Então, assim, quando surge um pensamento, o pensamento geralmente vem de uma dúvida, vem do encantamento, vem da discórdia, vem da concórdia, então vem de uma provocação. O ser humano se sente provocado pelas coisas. E quando ele demonstra esse provocamento na forma de um pensamento, de uma dúvida, de uma questão, você não pode matar isso, você não pode falar que está na hora dele ficar calado e não participar, por exemplo, como acontece em alguns estilos de aula, que o aluno tem que, de alguma maneira, ensinado a controlar e só fazer uma intervenção num momento específico e tal. Então, assim, se você mata isso, você mata o que é a filosofia. Porque a filosofia é isso também. Um questionar espontâneo. Quarto conselho. Quando você se deparar com oposição, mesmo que seja da parte do seu marido, dos seus filhos, dedique-se a vencê-la com argumentos e não com autoridade, pois uma vitória que depende apenas da autoridade é irreal e ilusória. E aí, Rodrigo? Pô, isso aqui é a alma dos professores, né? Tem muitos professores que têm grandes chances, né, de alguma maneira produzir uma discussão legal, mas que querem vencer pela autoridade. Fala assim, você não sabe de nada, fica quieto. Exatamente, eu sou especialista e tal. Então, assim, aqui trouxe para o ambiente familiar, né? Já que a ideia aqui não é só para filósofos mas, assim, isso daqui é central. Uma educação pautada pela autoridade produz um ser humano que só sabe se relacionar através de autoridade. Então, se você não abrir esse espaço aqui para o seu filho, para a sua esposa, que tipo de relação você vai ter? Vai ser uma relação de um manda, o outro obedece.
de disputa de quem é o mais forte numa relação. Então, assim, ela é uma relação pobre, no fim das contas. Porque a riqueza vem justamente da oposição. São perspectivas diferentes que a gente muitas das vezes não tinha pensado. E mesmo que a gente não tenha mudado de opinião, a gente agora entende como o outro pensa. Então, sabe que argumentos usar, por que motivos nós não concordamos com o que o outro pensa, por que nós achamos que nossos argumentos são melhores, enfim. Isso só pode acontecer se tiver oposição, se tiver clareza de que a autoridade não pode ser nunca imposta violentamente, mas tem que ser na ordem da argumentação, né? 5. Não respeite a autoridade, pois sempre haverá outras autoridades com opiniões contrárias. Eu acho que existe um problema grave com o conceito de autoridade no Brasil, principalmente. Eu acho que depois da ditadura, toda a pedagogia, todas as ciências humanas, de alguma maneira, igualaram autoridade e autoritarismo. E aí tudo que cheira a autoridade, eles leem como autoritarismo. E isso prejudicou muito, eu acho, as organizações da escola, a pedagogia. A gente não está dizendo aqui que a autoridade, nem esse texto está defendendo que você não tem que procurar as autoridades no assunto. É claro que a gente tem que procurar quem estudou 30 anos o assunto. A grande questão é, muitos dos assuntos, a maioria deles, eu acho que o consenso é justamente o que acontece pouco, tem várias autoridades no assunto com opiniões contrárias. Esse é o ponto. Então, assim, você vai ter que ver qual é o argumento que eles estão usando, quais são os resultados dos estudos. E a partir daí você criar uma opinião qualificada, uma opinião baseada nos fatos que autoridades falaram. Então, eu acho que esse que é o ponto, né? 6º conselho. Não use o poder para suprimir opiniões que você acha perniciosas, que eu acho que é perigosas, pois se o fizer, as opiniões suprimirão você. Tá ficando cada vez mais comum essa ideia, né, de que você tem que usar alguma forma de poder para silenciar opiniões que pareçam perigosas. Só que o problema é que silenciar, você silencia ela aos seus ouvidos, né? O pessoal que treina cachorro ensina. Não adianta gritar com o cachorro que ele não pode fazer aquilo ali. Ele só vai fazer longe de você. Quando você sair pro trabalho, o cachorro vai lá e vai subir no sofá. Entendeu? Você tem que treinar ele a partir de todo um método para ele não fazer isso. As opiniões não é a mesma coisa, porque você não consegue treinar elas com um biscoito. Mas você precisa discutir elas, você precisa debater elas. Às vezes aparecem uns alunos com as opiniões bizarras e eu discuto com eles na sala, e os outros alunos que acham as opiniões bizarras e acham que eu devia só mandar ele calar a boca falam: por que você perde seu tempo discutindo com esse menino? E aí eu falo que se eu não discutir, ele vai continuar acreditando nisso. Agora, se eu continuar discutindo com ele, mostrando como ele está errado e desfazendo os fundamentos dessa crença dele, eu tenho a esperança, não sei se eu vou conseguir, porque ele está aí o ano todo já nessa luta, mas eu tenho a esperança que uma hora ele vai perceber que aquilo ali não é uma boa crença para ter, que ele pode descartar ela e procurar outra. Eu acho que a gente pode até falar que nenhuma opinião é suprimida com nada de poder, de ação, de violência. Uma opinião só pode ser suprimida ou transformada por outra opinião. Então, assim, são reinos diferentes, né? Eu posso... Inclusive, o Locke tem aquele texto lá sobre a tolerância religiosa, que ele usa uma coisa que causou impacto em mim, que ele fala assim, ele estava num contexto de luta religiosa dos católicos e dos protestantes, e aí ele diz, qual é o sentido de você puxar a espada e obrigar o cara a dizer que ama o seu Deus? Dentro do coração dele, ele não vai amar o seu Deus. Então, opiniões é a mesma coisa. Eu posso obrigar o aluno a pedir desculpa, a dizer que mudou de opinião, mas no coração dele, a opinião dele permanece. Então, eu só posso mudar isso no reino do diálogo, né? Se você não quiser ouvir, tudo bem. Por um tempo você não vai ouvir, mas elas vão voltar. Agora, se você quiser acabar com a opinião, aí você tem que enfrentar ela no reino das opiniões. Não tenha medo de ter opiniões excêntricas, pois cada opinião hoje aceita já foi excêntrica um dia. A gente sempre brinca com isso, né? Você tá comendo um negócio esquisito, aí você fala assim, cara, quem será que foi o primeiro camarada que falou, pô, vou botar isso aqui no fogo e vou comer? E as opiniões excêntricas é isso. Tudo que hoje é consenso, tudo que hoje é sabido, um dia foi um cara ou outro sozinho pensou, uma pessoa foi lá, uma cientista, um médico, um filósofo, uma pessoa de algum movimento, pensou uma ideia que não era a ideia de todo mundo e falou, caramba, é isso, e eu vou defender. E essa ideia foi ganhando tração, que foi o que a gente disse no começo. Na verdade, ela tem do lado dela o melhor dos recursos, que é o tempo. O tempo vai passando e cada vez mais ela vai ganhando tração. 8º conselho.
Encontre mais prazer no dissenso inteligente do que no consenso passivo, pois se você valorizar a inteligência como deveria, o primeiro implica uma concordância mais profunda do que o segundo. Isso aqui, se vocês vissem o nosso grupo com o Leozinho, quando você discute com o Leozinho, ele para lá no meio da louça dele, faz uns textos assim, parece uma dissertação de mestrado. E a gente ama aquilo ali. Você lê a parada, pega um pontozinho, joga de volta. E a gente faz isso há anos, porque esse é o nosso prazer. Nosso prazer nunca foi em concordar. Nosso prazer foi em discordar. Você pode ter 10 concordando, vai ter sempre um fazendo o papel de advogado do diabo. Porque esse é o verdadeiro deleite da filosofia. Você poder discordar de tudo, de todos, propor contrapontos. Você pode até não discordar em essência do que a pessoa está falando, mas discordar do meio que ela está abordando, discordar do enfoque que ela está dando. Levantar nuances, né, que ele não levantou, que deve ser levantado para discutir aquele assunto. Então, assim, aqui ele está dizendo, não implica uma concordância mais profunda. Eu acho que a concordância mais profunda tem que ser a busca legítima, verdadeira, honesta, de defender um ponto de vista por você realmente acreditar que aquilo é o mais correto. A não ser quando a gente está fazendo só inferno, querendo irritar o Léo, que eu confesso que eu faço isso algumas vezes, mas assim, só por um deleite momentâneo. Assim, na maioria das vezes, a gente está realmente defendendo o que a gente pensa. E a gente quer, na real, a gente quer aquela briga toda, mas a gente quer saber se o nosso ponto de vista é o melhor. E somente com amigos honestos para dizer para você, olha, esse ponto de vista seu é uma merda. Você tá maluco, isso aqui vai ter consequências horríveis. Olha essa e essa consequência disso aqui que você falou. É só num grupo que permite essa crítica, que está aberto a isso, que pode acontecer realmente esse momento. 9. Seja escrupulosamente verdadeiro, mesmo quando a verdade for inconveniente, pois é mais inconveniente quando você tenta escondê-la. Queria destacar, ouvinte, que você reclamou do meu tom no começo e agora você está repetindo ele aí. Foi tão grave quanto o seu? Então peço desculpa ao ouvinte também. Cara, isso aqui é difícil. Não vamos mentir, não. É difícil. Mas, como meta, já muda muito de como você faz, como você trabalha, né? Quando você entende que não adianta esconder a verdade. Você tem que enfrentar ela, se ela estiver contra você, ou sustentar ela se ela estiver a seu favor. Aí você tem sempre a beleza de falar, olha, pode ter dado merda, pode não ter dado, eu defendi o que era o correto. Então isso dá um gostinho, né, espiritual, apesar de às vezes a gente na prática não se dá bem, mas é o que tem. E o último conselho do Russell para nós é: não tenha inveja da felicidade dos que vivem um paraíso de tolos, pois apenas um tolo pensaria que aquilo é felicidade. Eu sei que eu e você somos péssimos para defender esse conselho 10, porque a gente não é time verdade, é time felicidade em certos assuntos. A gente quer o paraíso dos tolos. Mas a verdade é que, por mais dolorosa que seja, no fim a verdade vai te permitir encontrar um caminho real para além dela. Então você pode descobrir a verdade, pode ser difícil, mas a partir desse momento difícil, você vai poder encontrar um caminho sólido para caminhar dali para frente. Enquanto no paraíso você está, na verdade, enredado. Alguma aranha fez uma teia e você está presa nela. Então esses foram os 10 conselhos do Russell, gente. A gente espera que eles sirvam a vocês. Então, gente, depois desse momento aí de enaltecimento da filosofia, tem algumas pessoas que vocês querem agradecer, alguma pessoa que passou pelo seu percurso, pela sua jornada dentro dessa área do conhecimento? Começar agradecendo o nosso querido professor Humberto, que a gente já trouxe aqui, mas foi essencial. Mas também o Fábio, foi meu orientador na graduação, me ensinou muito do que eu aprendi sobre como fazer pesquisa mesmo, assim, para além da filosofia. Me fez fazer 6 semestres de grego, que permaneceu sendo útil para o resto da minha vida. Mas para fora da sala de aula, porque citaria todos os professores aqui, né? Mas são muitos, então vou parar nesses dois aqui. Mas para fora da sala de aula, assim, o apoio todo da minha família. Eu vim de uma cidade muito pequena para estudar na UFJF e eles deram apoio. É claro que a UFJF era outro lugar nessa época, né? Tinha bolsa, tinha oportunidade, então isso ajudou. Mas eles se mataram de trabalhar para me manter por lá, então não posso deixar de agradecer eles. E também os meus queridos amigos que eu fiz a turma da cantina e agora a minha digníssima amiga muito especial, Isabela, que os meninos ficam aqui aludindo a ela, mas foi fundamental
não só porque ela gosta muito de filosofia, ela é espírita, então ela gosta desses assuntos, mas também porque ela ajudou aqui a concretizar esse retorno do Não Precisa Copiar. Eu tenho que começar pelo meu pai, por ter dado um incentivo de ter feito uma faculdade depois de entrar em outra, né? Isso é uma coisa atípica. Ele nunca me impressionou para começar a trabalhar, por exemplo, com petróleo. Permitiu que eu seguisse assim, essa vontade de tentar me encontrar na universidade, uma coisa que não tinha acontecido na primeira. Seu pai, porque ele é o Merli também, né? Ele é uma figura completamente extraordinária Pois é. que te provoca a reflexão só pelo contato. Pois é, então assim, esse primeiro passo foi esse. Agora, no caminho mesmo, eu acho que o Humberto ele foi definidor por causa desse primeiro momento, e o Humberto foi também meu orientador do bacharelado e do mestrado, então assim, uma figura central. Às vezes eu me pego lendo um autor e tirando conclusões, e eu falo, cara, essa conclusão não é minha, essa conclusão é do Humberto. Humberto já falou isso em sala. Então, assim, é uma pessoa que exerceu grande influência na minha formação. O Luiz Antônio também exerceu grande influência, também me orientou na especialização. Inclusive, vim hoje de uma palestra dele, muito boa. E eu acho que, mas realmente o que mudou o jogo, o que fez a minha formação não foi os professores, foram a turma que a gente fez. Eu tenho isso muito nítido, assim. A gente se cercou de uma galera muito comprometida, que gostava de zoeira, que gostava de sair para beber, mas que também era muito séria na sala de aula. E eu tenho dificuldade de enxergar uma galera desse tipo, assim. Eu não consigo ver um aglomerado de pessoas com essa característica, nessa intensidade que a gente tinha. Pode ser só um saudosismo meu daquela tempo. E, assim, especialmente, quem forjou mesmo, assim, intelectualmente, foi esse nosso grupo mais fechado de o Léo, o Pedro, o Fagner, o Luiz, a Pamela depois, quando a especialização, a gente chegou na especialização. Essa galera, quando ela colou ali da filosofia e fez um nexo que, assim, eu acho que minha formação não teria sido como foi se não tivesse este grupo, né? Discutindo cada aula, cada texto, cada problema social que aparecia, a gente discutia. Então, eu acho que, às vezes eu costumo comentar isso com os alunos, é mais importante vocês interagirem entre vocês para falar dessa aula aqui do que você terem mais uma aula minha. E isso faz toda a diferença, na minha opinião. A gente puxando para ter mais horário e o Rodrigo puxando para ter menos. É isso aí. Eu não falei isso. Eu queria agradecer ao Paulo Coelho, né, por ter escrito o livro lá e ter feito a faculdade de filosofia, embora talvez não tenha influência nenhuma os livros que ele escreveu e a faculdade de filosofia. Mas, assim, em relação à faculdade, agradecer muito a Jéssica, né, minha esposa, que aceitou eu largar o emprego que eu tinha e começar uma faculdade do zero, mesmo depois de já estar casado, já ter a minha própria família, né? O fato de que a Jéssica topou isso mostra que é amor de verdade, cara. Principalmente por ser filosofia, né? Se fosse medicina, era completamente compreensível, né? Mas filosofia é foda, do ponto de vista financeiro. Na faculdade em si, a gente foi almoçar nesse dia todo mundo junto, nem a galera desse grupo mais fechado assim, mas de um grupo mais expandido, que tinha umas 10 pessoas discutindo alguma coisa de religião, e cada um ali tinha uma concepção religiosa completamente diferente, sacou? E aquilo ali foi meio que essa experiência que vocês falaram que teve na aula do Humberto comigo aconteceu naquele momento ali, e eu vi que as pessoas aceitavam tão bem a diversidade, sabe? Que foi importante para mim. Então agradecer a todas essas pessoas, né, que passaram pelo meu caminho nessa formação aí também. Pedir aos nossos ouvintes que dê nota pra gente lá no Spotify e nos outros agregadores de podcast. E também, uma outra coisa, coloca lá, comenta pra gente lá no Instagram, em qualquer lugar, qualquer rede que vocês quiserem, qual dos 10 conselhos do Russell vocês usam em suas vidas, ou gostariam de usar, ou que acham mais difícil. Então, fala pra gente aí numa das nossas redes sociais. Então, gente, foi isso. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, Pedro. Já agradecer vocês também nessa parte, mas agradecer mais uma vez. Valeu, ouvintes. Tchau, tchau. Falou, valeu. Então, feliz Dia Mundial da Filosofia e é um prazer estar com vocês aqui de novo. Não Precisa Copiar. Um abraço.